Ana, o que você manda, hein? Olha, eu vim falar sobre um caso que certamente está muito vivo ainda na memória do nosso ouvinte, embora esteja rolando já há 9 anos. 9 anos, e está para sair a qualquer momento, Agostinho, a sentença da mulher que atropelou e matou o jovem Vitor Gurman. Lembra? Nossa. O caso dele é emblemático. Ele foi atropelado em uma madrugada na rua Natingui, ali na Vila Madalena, pela Gabriela Guerreiro. Ela estava alcoolizada, em alta velocidade, e atingiu o Vitor na calçada. Ele tinha ido para uma festa na casa de amigos, morava no bairro, decidiu voltar a pé porque tinha bebido, né? Tinha se divertido a noite toda, sabia que não era prudente dirigir depois de consumir bebida alcoólica, resolveu voltar a pé, acabou sendo vitimado por uma pessoa que não tinha a mesma consciência que ele. 9 anos depois, esse caso agora está prestes de ter um desfecho, mas pode não ser um desfecho daqueles que a gente gostaria de ver, porque óbvio, o ideal é que a gente não tivesse nem esse caso, que o Vitor estivesse vivo e aí sendo feliz, comemorando a vida dele com a família dele. Mas não foi o que aconteceu. E a defesa da Gabriela Guerreiro conseguiu converter o caso de homicídio com dolo, com intenção, para homicídio culposo, que é quando não há a intenção de matar. A justiça entendeu que ela não tinha intenção de matar. Alcoolizada, em alta velocidade, em uma via que, se não me engano, era 30 km por hora e ela estava a quase 90, de acordo com a margem ali que a perícia determinou no processo. Como esse caso é de homicídio sem dolo, ele vai para uma vara comum. Está na mão de uma juíza no fórum da Barra Funda e a expectativa, eu conversei com o promotor responsável pelo caso, rapidinho com ele, Agostinho, e a expectativa é que entre hoje até o começo da semana que vem haja a sentença da Gabriela. Ela pode, no máximo, pegar até 6 anos de prisão. Nesse caso, o crime dela é previsto na lei de o julgamento é previsto na lei de sentença de 1 a 4 anos, com 1/3 de ampliação da pena devido ao agravante do caso. Então, se no máximo ela for condenada a 6 anos, a sentença no máximo chega a 6 anos. Como é um caso de até 4 anos de condenação, ela teria a possibilidade na justiça de nem ficar presa, de converter essa pena para prestação de serviço, então pintar muro de escola, por exemplo, ou pagar a cesta básica. Como o caso é um caso grave, um caso de repercussão, o Ministério Público de São Paulo pediu para que ela, se condenada, não tenha direito a essa conversão para prestação de serviço, para penas alternativas. E aí ela teria o regime semiaberto. Não ficaria direto na cadeia, mas pelo menos algumas horas do dia ela ficaria. A promotoria espera que ela seja condenada, mas não acha que vai chegar à pena máxima, porque, nas palavras do promotor com quem eu conversei, isso é muito difícil de acontecer. Então eles estão na expectativa de que ela seja condenada a 4 anos. Se muito, que chegue ao semiaberto. Eu falei rapidamente com o Newton também, o Newton Gurman, que é o tio desse jovem e que, desde que aconteceu esse atropelamento, encabeça um movimento que começou como Viva Vitão, depois eles se juntaram a outras vítimas de crimes de trânsito e criaram o Não Foi Acidente, que teve um papel importante até, Agostinho, na criação de leis para tentar dar justiça, né, a essas famílias. E o Newton ele tá mal, ele tá muito nervoso, ele tá muito chateado, e com razão, né? Porque ele e outras pessoas brigaram por tantos anos para que a lei melhorasse, para que outras pessoas não perdessem a vida no trânsito, e, se acontecesse, que houvesse uma justiça real para o caso. E pode ser que o caso do sobrinho dele termine sem uma sentença decente. Mas, pelo menos, Agostinho, a agonia está perto de chegar ao fim. É pelo menos isso. Então, depois de 9 anos, pode ser que a gente tenha um desfecho desse caso. Se ela não recorrer da sentença, porque tem isso ainda. Se ela for condenada, cabe ainda o recurso. Vamos aguardar, então. O caso está na Justiça aqui de São Paulo. Deve sair a sentença, portanto, entre hoje e o começo da semana que vem, da Gabriela Guerreiro. É isso, né? Você falou do alívio da família, assim que isso terminar. É verdade mesmo. Pelo menos o encerramento de um ciclo, né? É como porque você... o luto não acaba. Exatamente isso. É aquele alívio, por exemplo, numa outra tragédia, quando uma pessoa desaparece, por exemplo, né? Você não encontra a pessoa e tal, depois de um tempo você até já acha que ela não está mais viva, mas enquanto você não concretiza o sepultamento daquela pessoa, no caso de morte, fica essa coisa dolorosa. Mais dolorosa, né? Porque dolorosa é mesmo. Então esse caso, depois de 9 anos, só mostra que
aquela ideia que a gente teve um dia de que a lei seria mais rigorosa e que o bafômetro, né? E aí alguns policiais, uma parte da polícia, aqui em São Paulo foi assim, quando a pessoa se recusava a fazer o teste do bafômetro, a polícia estabeleceu como regra, até forçando um pouco, porque a lei não diz isso, a nossa lei é ruim mesmo. A polícia levava o cidadão para fazer o registro da queixa, considerando que no caso do cidadão não querer fazer o bafômetro é porque ele estava alcoolizado. Então a polícia já se antecipava para tentar forçar um pouco mais, Só que aí em muitos casos o juiz lá na frente relaxava a prisão, enfim, a gente está longe. A gente está falando de um caso aí, você falou desse caso de 9 anos atrás. Eu estou lendo aqui o caso daquele motorista que atropelou a ciclista, a Marina Kuller. Esse caso mais recente foi aqui na Sumaré, né? Exatamente. Então, para dizer que essa injustiça, tá evidente que a pena não vai ser a pena adequada. Ela pode até ser punida e tal, mas não vai ser punida com o rigor necessário para um crime desse. É um homicídio, ela matou uma pessoa. Isso. E esse caso aqui, que é bem mais recente, da ciclista Marina Kuller, eu estou lendo aqui a reportagem do Primeiro Jornal, né, do nosso colega Pedro Panunzio, mostrando que o motorista que atropelou a ciclista estava bêbado. Então, mas nesse caso, isso é uma coisa que me deixa particularmente muito irritada quando a gente fala de crime de trânsito, que é a fuga do flagrante, né? A pessoa não se apresenta na delegacia ou faz de tudo para se esconder por 2 dias, 2 a 3 dias, que aí ela foge do flagrante. Ela não pode ser presa e o exame de alcoolemia já não mostra mais nada. Mas aí tem gente que pega no pé. Então teve a imprensa que pegou no pé e a promotoria também, que a polícia também, que está indo muito bem nesse caso, porque conseguiu, Agostinho, achar o carro, levantar a imagem de câmera de segurança, conseguiu o registro do bar onde ele estava, que indicou que ele pediu, não se sabe se consumiu, mas pediu ali a dose de uísque, havia garrafa de bebida alcoólica no carro, então ele foi indiciado por embriaguez também. Então, assim, é difícil, porque a gente fica no supostamente, parecia, estava e tudo mais. E a lei arruma um monte de brecha, né? A gente até entende. Nesse caso aqui da ciclista atropelada e morta, estava na lei eleitoral, né? A gente estava naquele período que antecedia o primeiro turno da eleição, que ninguém pode ser preso e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, isso também serviu de defesa para ele. Então, assim, a lei não ajuda também. A lei não ajuda. Não ajuda a gente, né? Ajuda eles, né? A gente espera só que esse caso não fique tantos anos assim na justiça. Eu já vi casos na justiça de homicídio no trânsito. Como é que pode isso? Vencerem, perderem a validade, porque não foram julgados no prazo adequado. A gente tem aí para o ano que vem uma previsão de mudança na lei, prevendo que a pessoa que comprovadamente matar ou ferir gravemente alguém no trânsito sob efeito de álcool, se julgado, quando julgado, não vai ter mais direito à pena alternativa. Cadeia. Só que a pessoa precisa ser julgada. A Gabriela está em liberdade 9 anos depois de ter matado um jovem de 24 anos, bêbada, em alta velocidade, na Vila Madalena. 9 anos a vida dela seguiu. É uma tragédia, e aí é forçoso dizer que a lei tomara seja realmente alterada, seja mais rigorosa e tal, mas a gente sabe também que em muitos casos, dependendo de quem é o envolvido no crime, a lei faz algumas... Não a lei, né? Quem aplica a lei, né? Quem lê a lei. Quem interpreta, né? Porque a lei é assim, ela tem um grau de subjetividade e é assim no mundo inteiro. Só que a gente aqui usa essa subjetividade para aliviar para alguns que, como diria o Zé Paulo de Andrade, ele dizia sempre, né? Que a Constituição diz que todos somos iguais, mas tem alguns que são mais iguais. Isso. Alguns são mais iguais. Valeu, Ana. Agostinho.